Salve, salve, galera do InfectoCast. Eu sou Mafê Eu sou o Jordan. Eu sou o Klinger. Carol. e hoje a gente vai trazer para vocês uma discussão sobre uretrites, que é um tema bastante importante em cenários de atendimento de urgência e emergência, ou até mesmo na atenção primária, secundária, sempre pode ter até mesmo um colega, uma colega aí com uma Familiar, uretrite, Sim. né? Então, é sempre bom a gente estar sabendo novidades ou até mesmo hot topics aí que a gente separou para vocês. Então, a gente separou 8 fatos sobre uretrites. Vamos começar então? Bora. A primeira é a gente lembrar das causas não infecciosas, né? Uretrite é uma síndrome clínica, né? E uma dessas causas, uma dessas etiologias, são etiologias infecciosas, né? Mas existe outras causas para essas uretrites, como, por exemplo, o trauma, né? O trauma, a questão, a própria masturbação excessiva pode lesionar e causar a uretrite. Atividade física, como, por exemplo, andar de bicicleta, você pode também machucar a uretra. A gente tem relatos de síndromes uretrais até mesmo para pessoas trans, mulheres trans e travestis que acabam fazendo o aquendamento, né, ou tucking, de forma... Aquendamento? Não conheci Isso, isso. que é aquendar, né, que é colocar Aquendar. o pênis, Ah. o órgão genital para trás, e aí isso pode fazer com que os testículos subam para os canais inguinais também, e aí essa pressão muito forte pode machucar a uretra, né? Nossa. Então isso também precisa ser avaliado em todas as avaliações que a gente faz de uretrite, porque pode não ser uma infecção e pode não ser também uma infecção sexualmente transmissível, porque até mesmo saída de corrimento pode ter cálculo renal que acaba lesando na passagem da uretra, ou até mesmo infecções de urinas, prostatite para pessoas com próstata podem causar esses sintomas de uretrite e não serem infecções sexualmente transmissíveis propriamente ditas, né? Uhum. Exato, e também roupas muito apertadas, próprio trauma na hora da relação sexual, você pode acabar machucando ali. Sim. Existe também a questão dos produtos, então a pessoa pode mudar de produto que ela utiliza, sabonete íntimo, espermicida, sabonete, e acabar lesionando. E também a gente tem as causas na menopausa, devido à deficiência de estrogênio, acaba que esses tecidos da bexiga e da uretra, eles ficam atrofiados, né, finos e secos, que podem causar essa irritação. É bastante importante que a gente entenda que as síndromes uretrais, elas são diferentes em pessoas com pênis do que em pessoas com vagina e vulva, né? Por conta de que o tamanho da uretra muda bastante, né? E isso pode facilitar as infecções não sexualmente transmissíveis, principalmente nas pessoas com uretra curta, de acontecerem muito mais facilmente do que nas pessoas com uretra maior, né? Que são as pessoas com pênis, né? Então a gente vai estar falando de uretrites num geral, mas sempre tem que avaliar paciente por paciente, porque a anatomia difere e isso pode mudar, sim, as etiologias prováveis, E né? de acordo com a prática de cada paciente, vai te fazer pensar em algumas etiologias, né? O tipo de sexo, é mais sexo oral, né? Pensar Sim. em colonizantes ali de orofaringe, então tudo isso tem que ser levado em conta. Exato. Beleza, então nosso primeiro fato, lembrar das causas não infecciosas. O segundo, muito importante, que é a gente rastrear as infecções assintomáticas. Ótimo, acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente hoje está em um momento de discussão de saúde sexual dentro da infectologia muito, muito bom, que a gente consegue ter aparatos para prevenção combinada que vão ajudar a gente a prevenção de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis de forma muito prática e muito disponível na rede, não só na rede privada, na rede pública também, né? E uma dessas formas é a gente investigar infecções assintomáticas, porque assim como a infecção pelo HIV, pela sífilis e pelas hepatites virais, que são as mais comuns que a gente fala, podem ser assintomáticas, né? As infecções de uretra, então as uretrites também podem ser assintomáticas, né? Então a gente sempre avaliar os graus de exposição sexual das pacientes e dos pacientes, para a gente avaliar qual é a frequência que esses pacientes poderiam ser submetidos a testes que podem ser feitos para pacientes assintomáticos, né? Então, por exemplo, o uso do PCR, né, ou do NAT, dentro da investigação de uretrites ou de colonização patológica da uretra em pacientes que fazem sexo aí sem uso de preservativo
mesmo sendo sexo oral, é bastante importante da gente alertar disso, né? Qualquer tipo de sexo, não precisa ser só sexo com penetração vaginal ou anal. Sexo oral também já pode transmitir os principais agentes que a gente vai falar, que são gonococo e clamídia, mas outros tantos aí que a gente tem visto. Exato. E aí, com base nessa, a gente faz esse rastreio também, porque a clamídia e o gonococo, elas podem causar, por exemplo, uma proctite nesse paciente, que também vai ser uma causa de que a gente vai investigar, e também a gente pode ter essa colonização aí, tanto no ânus quanto na orofaringe, e são sítios de pesquisa que a gente faz no consultório, né, nos nossos atendimentos, e que, olha, eu fico surpreso, porque, assim, essas colonizações assintomáticas, essas infecções assintomáticas, elas são muito prevalentes. Então, acho que vale a pena os colegas adotarem essa prática, né? Que é uma prática relativamente nova, né? Que a gente Sim. começou a fazer esse tipo de conduta, mas que deve ser disseminado deve ser realizado com mais frequência. E tem a recomendação oficial do Ministério que é fazer semestral, né? Para as Isso, para pessoas de pessoas que têm grandes alto exposições risco, né? Mas sexuais, né? óbvio que é uma coisa muito particularizada de Sim. você com o teu paciente, né? Tem aquele paciente que tem O muitos... paciente profissional do sexo, por exato, exemplo, que você ele vai pode ter isso... exposição todos os dias, né? Então, esses 6 meses podem atrasar muito Exato, a você investigação, pode né? individualizar, né? Tornar mensal, acho que impraticável, mas tornar ali bimestral, e, enfim. Sim, ou até mesmo a recomendação é que pessoas que vivem com HIV façam essa investigação, no diagnóstico, né, e a partir das exposições, pelo menos uma vez anual, usuários de PrEP, a cada 6 meses, mas isso vai de população para população e também da prática sexual de cada uma dessas populações, né. E acho que é importante a gente falar também que hoje essa investigação está sendo feita no SUS, né. A gente tem um projeto de monitorização de infecções por clamídia e gonococo iniciando aí a partir do Ministério da Saúde, né, onde diversas unidades de saúde, que normalmente são unidades sentinela, então unidades de referência para tratamento de infecções sexualmente transmissíveis da região, ou centros de atendimento especializado, serviços de atendimento especializado em infecções sexualmente transmissíveis, receberam materiais para coleta de PCR de clamídia e gono em usuários de PrEP, pacientes que fazem tratamento de HIV estão com vida sexual ativa, e pacientes que chegam com síndrome de corrimento uretral no pronto-socorro ou para serem atendidas dentro desse local de atendimento. Então, é um projeto que está crescendo aí, que vai ser ótimo para a gente começar a ver aí qual é o grau de preocupação que a gente precisa ter com gonorreia, principalmente pensando aí na super gonorreia, né? Sim. Bom, a terceira dica é, sempre que possível, fazer o teste. Ótimo, é bastante importante porque a gente está falando isso de monitorização, né? Da gente pensar que eu vou tratar empírico, na grande maioria das vezes, né? Mas que o legal do infectologista é que a gente gosta de ver o bicho, né? A gente sempre tá atrás e na infecção sexualmente transmissível não seria diferente, por mais que a clínica e a prevalência seja muito maior para clamídia e gonorreia, a gente está querendo saber se outros agentes também estão tomando seu espaço aí e isso modificaria o nosso tratamento empírico, né? Então, é óbvio que a gente sempre vai tentar, antes do tratamento, indicar que a pessoa faça uma coleta de PCR ou uma coleta de lâmina a fresco para ser visualizada, ou até mesmo testes que vão ajudar na investigação dessa etiologia infecciosa para não infecciosa, mas é sempre importante que a gente oriente. Porque às vezes o exame no particular é caro, né? Ele pode chegar aí de 300, R$ 200 até R$ 600, dependendo do lugar, qual é o exame que você pede. E aí, PCR, no caso. PCR multiplex, né? O painel Uhum. de infecções sexualmente transmissíveis, que é o que mais está disseminado hoje em dia. E tem gente que não consegue, né? A gente precisa saber que a nossa Sim. realidade, às vezes, não vai ser sempre de pacientes que vão conseguir fazer. Ainda mais se você for fazer com uma recorrência, né? Isso. Imagina, a cada mês, 2 meses, for fazer um rastreio, fazer um painel Mas- O que mas é esse- mais é o- disponível, né? Seria a lâmina fresca ali, né? Que ajuda a diferenciar a grande maioria dos casos, pelo menos te ajuda a apontar se é gono ou as causas não gonos, né? Isso. Mais difícil também, né? A gente ter esse tipo de Exame no exame SUS, no né? SUS, né? Mas a gente quer, sempre que possível, o ideal é tratar, fazer o teste, mas a gente não vai deixar de tratar por conta disso, Isso, né? isso Pela mesmo. ausência do teste.
Isso mesmo. A gente vai fazer um tratamento empírico, mas a nível epidemiológico, né, a gente precisa de ter noção da gravidade do problema Com toda para a gente certeza. poder pensar, né, quais vão ser as abordagens que a gente vai ter nessa guerra aí contra a clamídia e gonorreia. Com certeza. E qual que é o 4 aí, Clinge? Bom, sempre faça o controle de cura. Importante. Controle de cura é algo que a gente precisa avaliar tanto em sintomas, se o paciente tiver sintomas, mas a gente está falando aí de rastreio de assintomáticos, né? Então, tem gente que a gente vai diagnosticar, vai tratar e não tem sintomas. Então, é importante, os guidelines recomendam que você faça um controle com uma visita após 4 semanas de tratamento para saber se essa pessoa tá ok, se ela tiver sintomas, e em até 12 semanas, que daria aí os seus 3 meses, que você repita, a partir de 4 a 12 semanas, repita o mesmo teste que você fez para ver se teve um clareamento do PCR ou se a paciente já não tem mais as formas da gonorreia lá, os diplococos visualizados, mas para isso é muito importante que a gente tenha um segmento, né? É muito importante que isso aconteça, que esse paciente não seja só visto, por exemplo, num pronto-socorro e não seja orientado no pronto-socorro a buscar uma unidade básica de saúde para fazer o acompanhamento ou um serviço especializado. Isso. E aí a gente já encaixa na nossa quinta dica, que é avaliar a parceria, né? Esse paciente também, cara, se a gente não convocar essa parceria, não tratar essa parceria, ele acaba se reinfectando, né? Justamente porque você não vai ter tratado do parceiro. E ele vai continuar se expondo de forma frequente, né? E aí isso pode gerar novos casos e novos tratamentos e novas resistências, né? E aí, quanto tempo, assim, os últimos parceiros, de quanto tempo que a gente vai precisar de convocar? Normalmente são 3 meses, né? Normalmente de 2 a 3 2 a meses. De 2 a 3 meses, Isso. né? Os últimos parceiros. Mas tem gente que a gente né, não vai lembrar, não, né? Tem múltiplos parceiros. Pode ser complexo, né? Pode ser complexo. Quem somos nós para julgar, né? Mas pode ser complexo esse tratamento. Mas se for uma parceria fixa, né? A gente vai convocar ele também para poder realizar o tratamento, a investigação e o tratamento. Eu acho que é bem importante da gente sempre falar que existem formas e formas desses parceiros serem orientados a respeito de um diagnóstico de uma EST dentro de um relacionamento, né? É bastante importante que a gente frise aqui que, por exemplo, já existem evidências de que clamídia e gonorreia podem acontecer anos após a primeira exposição. Se você nunca investigou, ela poderia estar latente lá colonizando e você entrou em um relacionamento nos últimos 6, 8 meses e acabou desenvolvendo sintomas. Isso não significa que você pegou essa infecção em outra parceria ou em outro momento. Significa que você não investigou e aí começou a dar sintomas depois. É bastante importante que a gente coloque isso. Acho que isso é uma dica que vai ser muito útil, porque é Muito sempre um dos dilemas desse tipo de atendimento, né? Tanto quando a gente fala de sífilis e dessas uretrites, é que sempre tem aquele momento tenso de... vai achar que eu traí, meu Deus. Isso. nunca mais. Não Exato. significa isso, E né? a gente não significa. deve, né, incentivar esse tipo de comentário de intrigas, né, dentro do relacionamento, justamente por Mas conta é sempre disso, um né? momento tenso Mas da é sempre consulta. um momento Sim. tenso, com certeza. E acho que nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que estar dispostas a poderem ajudar nesse momento de partilhar a informação, né? Então, tipo, olha, a gente diagnosticou essa infecção sexualmente transmissível. Se você quiser trazer a sua parceira, seu parceiro, sua parceira na próxima consulta para a gente discutir em conjunto, pode trazer, porque também pode ser um momento difícil da pessoa Sim. explicar isso dentro de casa, sendo uma pessoa leiga, né? Sim, e a gente já tem todo um tabu na sociedade, né, de que essa questão da educação sexual não é trabalhada em casa, ela não é trabalhada na escola, então acaba que as pessoas elas ficam sem local de fala para Sim. poder discutir e entender sobre isso. Então, esse momento da consulta é um momento que a gente pode acolher esse paciente, entender sobre essa sexualidade que ela vai mudando ao longo da vida, né? Às vezes a pessoa tá namorando, às vezes a pessoa tá solteira, às vezes a pessoa ela tá mais para festa. Então, e a gente vai trazer as possibilidades de prevenção de acordo com essa fase da vida da pessoa, né? Que não é uma coisa certeira, não é uma coisa única e isso vai mudando, é muito fluido ao longo da vida. Com certeza.
Tá inspirado, né, amigo? Tá lendo aquele livro lá que eu vi, ele tá aqui, ó. Tô com Genipapos, gente, sigam aí, @Genipapos, excelente. Ele tá propagando a palavra. Bom, A próxima é quinta ou é sexta? a próxima é a sexta dica, que Aham. é pelo menos 7 dias sem atividade sexual. Ok. Polêmico. É difícil, na verdade, né? A gente tá falando de cenários onde a gente vai orientar o mais correto, né? Porque essa pessoa pode ser colonizada em diversos sítios ao mesmo tempo. Mas às vezes é difícil, a pessoa pode trabalhar com sexo, isso ser a fonte de renda dela, e ela não ter como fazer esse tipo de prevenção. Mas é importante a gente orientar que pelo menos 7 dias, e término dos sintomas, né? Se for sintomático. Exato. Então tem que parar de ter sintoma e pelo menos 7 dias aí pós-tratamento, pós-fim do tratamento, para ela ficar sem relação sexual, para que não tenha o risco de infectar outras pessoas. Exato. E assim, quando a pessoa está sintomática, isso gera uma reação inflamatória também no local, acaba você piorando, né? Se você for ter relação sexual, aquilo tem que ter um tempo para melhora dos sintomas, cicatrização, né? E diminuição dessa resposta inflamatória. Mas a recomendação é isso mesmo, né? De evitar, né? De você não fazer, né? Nenhuma prática Abstinência, né? sexual por 7 dias. E justamente a orientação não é faça sexo protegido por 7 dias, justamente porque tem esses outros sítios que acaba complicando, né? A proteção só pelo uso do preservativo. Exato. A gente sabe que o uso nessas outras práticas, Uhum. principalmente sexo oral, acaba reduzindo muito, né? Sim. Bom, a sétima dica é investigar outras ISTs. E aí, Jordan, o que a gente faz para investigar outras infecções sexualmente transmissíveis e por que isso é importante? Não, porque né, é a questão da janela de oportunidade. Uma pessoa que está se expondo bastante, né, a gente tem que aproveitar para tentar diagnosticar outras infecções enquanto elas estão assintomáticas, né? Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, a gente até falou no episódio de sífilis, não sei se vai antes ou depois, mas um caso de um paciente que diagnosticou sífilis, não coletaram o exame de HIV e depois disso, 6 meses depois, o paciente apareceu com quadro de AIDS avançada. Então, a gente tem que aproveitar essas janelas para tentar diagnosticar um paciente enquanto ele ainda está com saúde, está saudável e está com a infecção ali numa fase muito inicial. Então, a gente acaba pedindo sorologia de rastreio para sífilis, HIV, com certeza. E em relação às hepatites, a gente tem que avaliar, né, a questão da imunização do paciente, se o paciente é imunizado, se ele tem sorologia, se tem um anti-HBs positivo. Então, isso é muito importante você conhecer o perfil imunológico do seu paciente, saber como que estão essas coisas, se a vacinação está em dia. Isso é uma coisa bem factível de fazer quando você acompanha um paciente crônico, Sim. que se expõe bastante. E isso também mudou um pouco, né? Que é a questão do que hoje a gente trabalha com a mandala da prevenção combinada, né? Uhum. A gente sabe que as políticas públicas que são focadas exclusivamente no uso de camisinha, né? A gente já abandonou isso do preservativo. A gente já abandonou isso há algum tempo, né? Justamente por conta que é uma medida comportamental e que não tem... Abandonamos essa medida Não. como Como única. única, exato. É bem importante dizer. Como única, A gente né? não vai se ater só a ela, É né? só até a ela. Então, é um ciclo, né? Que a gente vai testar essas infecções, tratar precocemente, a gente vai vincular essa pessoa ao sistema de saúde, a gente vai ter PrEP, PEP, enfim, são inúmeras possibilidades para a gente fazer essa prevenção. Exato. Justamente entendendo que cada pessoa funciona de um jeito e ela vai achar para ela o que funciona para ela, né? Tem para todo mundo. Exato. Tem método para todo mundo, dá para se proteger Sim, de várias formas. É aquela teoria do queijo suíço, né? Porque você vai... Teoria do queijo suíço. Vamos ver, Eu não então. conheço. O que A é? do tobogã eu já conheço. Do queijo suíço eu não conheço. Não, a do queijo suíço é a mesma de evento adverso, né? Então, você pensa no queijo que tem aqueles vários furinhos, né? Você vai... para você ter Vai, amigo, tô gostando. Para você ter você vai aumentando a chance de você não ter a infecção. Então, você faz essas prevenções sobrepostas, ou seja, né, para você pegar... Não, para com isso. Corta isso. Não, eu gostei. Não, do Acabou. queijo suíço, eu sei Só que não entendi. quanto mais furos, mais queijo, mas quanto mais furo, menos queijo.
Não, gente, é porque, olha só, você está utilizando prevenções combinadas, né? Então, o uso da PrEP, por exemplo, não vai te excluir o uso da camisinha. Você está adicionando uma barreira para você não chegar, não passar a faca no queijo. Tá. Eu acho que o Cleiton interpretou essa teoria de uma maneira que ele quis, mas é isso aí. É A isso ideia aí, essa. gente. O que a gente queria dizer é que a prevenção tem que ser combinada e ela tem que ser adequada Sim. à sua realidade. Sim, é difícil não ser Compreendido, compreendido né? É nesse difícil, mundo. né? E aí nós vamos para a nossa última dica. Que é não se esqueça do micoplasma e ureaplasma, né? Importantíssimo, porque existe uma casuística, né, em outros países, né, sobre a prevalência de ureaplasma e micoplasma como etiologia dessas uretrites infecciosas. A gente aqui no Brasil não tem essa casuística, mas tem dados, né, de 15 a 25% nos Estados Unidos, 11% na Austrália, 15% no Reino Unido, 19% na China. Então, é uma prevalência importante, né, desses outros que a gente não vai conseguir, vai ter que ter um tratamento diferenciado. E talvez Sim. nesses outros países tenha-se essa casuística justamente por eles terem essa prática, né, de ter mais exame disponível e você ter o diagnóstico etiológico, né? Por isso a importância de ter lá atrás, de você não, obviamente, vai tratar empírico, mas tendo pedido o exame, né? Talvez Sim. nesses países isso já esteja mais Disponível, disponível, ampliado e mais exato. Então fácil eles já acesso, têm né? essa epidemiologia, né? Isso é a importância da gente criar esse hábito aqui no Brasil também, para a gente ter os nossos dados também. Isso que ainda é muito incipiente, né, essa questão disso. Ótimo. Então, deixamos aí 8 dicas a respeito Só uma de... coisa, quando vocês falaram da testagem, talvez eu tenha me distraído, vocês falaram como que é feita a coleta? A coleta, não falamos, é bastante importante, que a gente está falando de uretrite, essa coleta pode ser feita de diversas formas, né? Ela não precisa ser única e exclusivamente com swab na região da uretra, né? Que pode ser bastante desconfortável para diversas pessoas. Ela pode ser feita através da coleta da urina de primeiro jato, né? E Que aí é normalmente a importante gente... ser o primeiro jato, É que importante ser o ao primeiro contrário jato. da urocultura, que É. a gente pede para diagnosticar a infecção do trato urinário. Na infecção do trato urinário, você primeiro quer limpar a uretra para depois tentar recuperar o que está mais profundo ali na bexiga. E aqui é ao contrário, Aqui é o você quer contrário, né? recuperar o que está na uretra. É sem então. higienizar e a do primeiro E a jato. do primeiro né? jato. Do primeiro jato. E 2 horas sem urinar. É importante que a gente também fale a respeito de que podem ter outras técnicas que podem utilizar, principalmente para pessoas com vagina e vulva, né? Onde a gente tem corrimento uretral, mas que é bastante difícil de acessar por conta da dificuldade de diagnosticar o corrimento sendo uretral ou mesmo vaginal, né? Ou de colo de útero. E aí, a coleta de material de fundo de saco pode ajudar nesse diagnóstico e isso ser uma uretrite. Não vai mudar muito a relação em relação a tratamento em pacientes assintomáticas, né? Mas em pacientes sintomáticas que têm útero, por exemplo, eu vou precisar avaliar se essa pessoa com útero está tendo sintomas de DIPA ou não, para aí diferenciar no meu tempo de tratamento, mas o agente etiológico pode ser recuperado de diversas formas aí na coleta. Foi um ótimo ponto, Julia. Bom, gente, agora a gente quer convidar vocês, né, para daqui a alguns dias, né, em breve, informações sobre o nosso curso de infecções sexualmente transmissíveis. É um tema que a gente gosta muito de trabalhar, que vem mudando muito, né, ao longo desse tempo. Então, você que é médico de família, você que é generalista, ginecologista, urologista, enfim, as infecções sexualmente transmissíveis, elas estão aí em todas as especialidades praticamente, né, e saber manejar, identificar é muito importante. E é bastante legal também que esse curso ele não vai ser só para a área médica, né? Hoje a gente já tem aqui no Brasil a disponibilização de PrEP, a prescrição sendo feita por enfermeiras, enfermeiros, farmacêuticas e farmacêuticos, né? Então, a infecção sexualmente transmissível vai estar presente em quem acompanha, por exemplo, de PrEP. Então, é importante que todas as pessoas que estão nesse fluxo de atendimento saibam esses conceitos. E dentro do curso de infecções sexualmente transmissíveis aqui do InfectoCast, a gente vai tentar se aprofundar ainda mais nesses temas que a gente colocou aqui hoje para vocês. Em breve, mais informações. Um Bom, abraço. gente, então muito obrigada e um beijão para vocês. Valeu. Tchauzinho. Tchau, gente.